Coração é um músculo cardíaco, é um órgão central do sistema circulatório, é um órgão oco que tem a forma de uma pirâmide quadrangular. O coração ele tem o tamanho de um punho fechado, pesa em média de 280 a 340 gramas. Funciona como uma bomba contrátil populosa. Bom, ele tem uma forma de cone truncada, no qual apresenta uma base, uma ápice e as faces. Ápice, base. As fases são onde ele está delimitado, que no caso é externo-costal, por conta do externo, diafragmática, por conta do diafragma, e pulmonar, por conta dos pulmões, que se encontram lateralmente. Ele ocupa o mediastino médio. Ele está repousado sobre o diafragma. Bom, esse músculo cardíaco, ele é constituído por dois sincítios. Sincítio atrial, que é justamente o átrio. Então, temos dois sincítios, aqui e aqui, como mostra a imagem. No lado esquerdo, átrio direito. No lado esquerdo, átrio esquerdo. No lado direito, átrio direito. E dois sincítios ventriculares, ou seja, um no lado esquerdo e um no lado direito. Ok. Os átrios são separados dos ventrículos por um tecido fibroso que circunda as aberturas valvulares entre eles, né? E no qual pode ser conduzidos a circulação, o sangue, né, através do fechamento de uma das válvulas, ou seja, quando uma fecha, a outra vai se abrir. É assim que funciona o mecanismo. No lado direito, temos aqui, o que separa entre o átrio e o ventrículo. Aqui, lado direito. A válvula tricuspídea. E no lado esquerdo, a bicúspide, ou conhecida como mitral. E já na aorta, temos a válvula aórtica. Ok? E também temos uma válvula pulmonar. Bom, essa divisão da massa muscular do coração em um pouco antes da contração ventricular é o que importante tem para a eficácia do bombeamento cardíaco, ou seja, a parte do batimentos cardíaco, conhecido como sístole e diástole. O que é cada um? A sístole é conhecida justamente por ser a contração dos ventrículos. É onde o sangue passa bombeando para todo o corpo. Já a diástole é quando existe o relaxamento dos ventrículos, em que o coração enche de sangue. Na diástole, as válvulas aórtica e pulmonar suportam o peso da coluna de sangue que foi ejetado na artéria correspondente. Já na sístole, as válvulas atrioventriculares impedem que o sangue seja impulsionado de volta para os átrios.
ok? E isso vai acabar gerando uma pressão arterial média. Essa pressão arterial média é a média de todas as pressões medidas em milissegundos, a milissegundo por certo período. Ela não é igual à média das pressões sistólica, ou seja, e a diastólica, porque a pressão permanece mais perto da pressão diastólica que na sistólica durante a maior parte do ciclo cardíaco. É por isso que na hora de ser aferida a pressão, os valores são diferentes. É considerada como valor de referência 120 por 80 milímetros de mercúrio. Ok? E graças à geração de impulsos de batimento cardíaco, é devido ao nó sinoatrial, localizado no átrio direito. Ok? É assim, o coração em si é um tecido muscular que apresenta 3 estruturas. Justamente uma capa externa dele, que vai ser conhecida como epicárdio, que ela vai ser serosa e mais externa. A mais interna é a estriada cardíaca, ou a média é conhecida como estriada cardíaca. A interna é conhecida como endocárdio, ou seja, do endotélio, a membrana lisa que reveste internamente o coração. Ok? E bom, com relação ao coração, temos aqui a aorta, né, com um tronco principal, com essas ramificações. Aqui, artéria subclave esquerda, artéria carótida comum esquerda, artéria carótida comum direita, artéria subclave esquerda, tronco braquicefálico. Aorta descendente, aorta ascendente, artéria coronária esquerda e artéria coronária direita. Os troncos da aorta, né? Temos, por exemplo, aqui na região torácica, conhecida como aorta torácica, na parte abdominal, aorta abdominal. Isso aqui ainda é alguns detalhes, justamente, os nomes das artérias abdominais. Bom, é importante ressaltar que através dos nodos, né, atrioventriculares, do nó sinoatrial, gera a geração de condução de impulsos, né? Só que, além disso, a condução pode ser transmitida pelo sistema de Purkinje. Que esse sistema de Purkinje é o que possibilita quase de imediato o impulso cardíaco por todo o sistema ventricular. Ou seja, ele sai do nódulo atrioventricular para os ventrículos pelo feixe atrioventricular. A transmissão desse impulso é muito rápida dos potenciais de ação pelas fibras de Purkinje e é considerada como sendo uma das causas de maior permeabilidade das junções das abertas dos discos intercalados entre as sucessivas células cardíacas que constituem as fibras de Purkinje. A transmissão desse impulso, desse potencial de ação, tem uma velocidade de 1,5 a 4,0 por segundos. É muito rápido. Uma velocidade de cerca de 6 vezes com relação ao músculo cardíaco habitual. E é considerado 150 vezes a medida de algumas fibras de transição. Aqui podemos ver as veias cavas, a veia cava superior e aqui a veia cava inferior. Qual a diferença? Que a veia cava superior, ela recebe da metade superior do corpo, ou seja, toda a parte superior, através das veias braquicefálicas, direita e esquerda. Já a veia cava inferior, essa aqui de baixo, ela recebe sangue da metade inferior do corpo, através das veias ilíacas comuns.
Aqui nessa imagem podemos ver como o coração ele pode apresentar algumas patologias, além de taquiarritmias, bradicardia, alterações no eletrocardiograma, né? Na alteração de amplitude, na alteração do ritmo, principalmente o ritmo sinusal, que é o mais observado no eletrocardiograma. Nessa imagem podemos observar a artéria coronária. Bom, essas artérias, elas são muito conhecidas por apresentar placas ateroscleróticas, ou seja, placas de ateroma, gordura dentro delas. Isso pode gerar um infarto do miocárdio. Mas por que se deve? Se deve a fatores de risco cardiovascular, como tabaco, hipertensão arterial, diabetes mellitus, esses fatores mais comuns. E, além disso, isso se deve justamente na parte do colesterol. Por exemplo, o colesterol elevado, principalmente o LDL, que é o considerado mais heterogênico, assim como um pouquinho elevado o VLDL. Por isso, o controle é sempre bom da alimentação, evitar os fatores de risco cardiovasculares também, para uma boa saúde. Tirando a parte das placas de ateroma, também existem outras patologias que estão relacionadas com o tórax, como a dificuldade de respirar, conhecida como dispneia, ou em casos de hiperventilações, em caso de alteração da respiração muito elevada, ou seja, prolongada também, com intervalos de apneias, entende? Como eu expliquei, temos considerado normal a pressão, né, arterial, e também temos considerado na parte torácica, é importante, existe a valoração, né, é importante ressaltar que existe a valoração dos batimentos, que no ritmo cardíaco é considerado 70 batimentos por minuto normal. Além disso, além da parte da pressão arterial, que pode ser avaliada através do pulso, né? Pulso radial, e através também de uma ausculta cardíaca, onde pode ser delimitada através dos focos dos pontos cardíacos, como os pontos aórticos acessório, tricuspídeo, bicuspídeo. Também é importante ressaltar que a parte cardíaca também é relacionada com relação a um papel do controle da pressão arterial, que é conhecido como sistema baroreceptor arterial. Bom, o sistema baroreceptor, que se encontra justamente aqui, na aorta, baroreceptor aórtico, é um dos mais conhecidos para o controle da pressão arterial. Ou seja, ele se deve justamente a uma elevação da pressão distende os baroreceptores, que faz com que eles transmitam, né, a pressão distendida aos baroreceptores, ou seja, os sinais do sistema nervoso central. Então, eles vão emitir um sinal para o sistema nervoso central. Sendo assim, o sistema nervoso central vai entender como um sinal de feedback, né, de volta para a circulação pelo sistema nervoso autônomo, para reduzir a pressão a nível normal. Então, esse sistema baroreceptor são terminações nervosas de tipo uma forma de um buquê, porque ele está
começa pelo baroreceptor aórtico, depois ele vai convergir aos nervos vagos, depois ao seio aórtico, o corpo carotídeo. Sendo que você pode sentir, né, o seio aórtico apenas na pulsação do pescoço, dá de notar os batimentos. Por quê? Porque ele se encontra, esses vários receptores, na parede das artérias, e eles são estimulados ao serem distendidos. Por isso, os baroreceptores são conhecidos tanto na região torácica como na região cervical. Isso se deve também estritamente abundante na parede da artéria carótida interna, ligeiramente acima da bifurcação da carótida, na área conhecida como seio carotídeo. Ok? E com relação ao coração, temos como base isso, porque se aprofundar acaba levando muito tempo. E com relação à parte da circulação, que será explicada também, e a parte venosa, que será explicada com relação justamente ao seio coronário. Que o seio coronário é justamente conhecido porque é onde recebe algumas veias atributárias. O seio aórtico, ele é conhecido justamente por ser uma drenagem venosa cardíaca, governada pelo seio coronário e pela veia cardíaca anterior e a veia cardíaca menor.